Seja bem-vinda ao Íntima Flow, um podcast sobre ginecologia moderna, integrativa e regenerativa. Um espaço para falarmos sobre hormônios, sexualidade, menopausa, autocuidado. De uma forma clara, sem tabus e baseado em teoria científica. E hoje nós vamos falar sobre verão e cuidados. Eu sou a Ângela. E eu sou a Silvana. Duas ginecologistas que são amigas, moram longe e hoje, aproveitando o verão, estamos juntas. No litoral gaúcho, vamos gravar esses episódios então de verão, a nossa minissérie de cuidados com o verão. Todo mundo sabe que no verão começa a vir muitas queixas sobre a saúde íntima. Onde é que a alteração na perereca muda, onde é que acaba mudando o odor, acaba tendo alguns desconfortos que a gente trata como se fosse normal. Mas não é. Muitas mulheres acham que é coincidência ou azar sentirem esses sintomas justamente no verão, mas não é. O verão muda completamente o ambiente do corpo feminino. Mais calor, mais suor, mais umidade. A região íntima da mulher já é um ambiente abafado, escuro, úmido, com mais de 1 milhão de micro-organismos. Nós saímos completamente da nossa rotina, viajamos, comemos diferente. Quem não gosta de numa viagem comer mais carboidrato e mais doce? E esses carboidratos e esses doces, quando digerido, viram açúcar. E o açúcar ajuda na proliferação desses micro-organismos da região íntima. Usamos biquíni, ficamos muito mais tempo com biquíni, maiô molhado. Esse tecido sintético também faz um abafamento dessa região íntima, ajudando na proliferação desses micro-organismos. Gostamos de nos exercitar mais, ficamos com roupa de exercício por muitas horas. Então, tudo isso ajuda e facilita nessa proliferação desses bichinhos da região íntima. A gente acaba tendo mais relação sexual, porque a gente acaba estando mais descansada, é um momento de lazer divertido. E muitas vezes o aumento da relação sexual também muda o pH da vagina, lembrando disso. E o problema a gente bota no verão. Então é culpa do verão que isso tudo acontece. E nem sempre é. Não é, né? O que acontece de fato é que a gente muda a nossa rotina. E o verão, por ser calor, úmido, ele acaba alterando o ecossistema da vagina. A nossa vagina, ela é um ecossistema. Ela acaba alterando muito conforme a nossa rotina. E se você for parar para pensar, principalmente tu, Silvana, que mora em Brasília, que onde é que tem calor, seco. Boa parte do ano. Mas é muito mais seco. Muito mais seco. E tu acaba não percebendo essa diferença no consultório tanto quanto no verão. Sim. Porque o verão, ela vem com todas essas mudanças, que nem a Sil falou, que acaba alterando a nossa rotina, o nosso dia a dia, acaba aumentando o nosso lazer e acaba aumentando as nossas frequências de ficar em ambientes úmidos e as nossas frequências de se expor a movimentos, a coisas que acabam alterando diversamente esse pH da vagina. A água do mar, a água da piscina também aumentam, né? Na verdade, tudo isso acontece por uma mudança do pH da nossa vagina. Então, todos esses fatores, né, essas mudanças que fazem essa alteração, desencadeiam essa proliferação dos micro-organismos. Mas a gente esquece que quantas horas a gente fica numa piscina, quantas horas numa água do mar. E esse sal do mar ou o cloro da piscina também conseguem alterar a mucosa da nossa vagina, o pH. E aí, a nossa vagina, ela é composta por diversos micro-organismos. E esses micro-organismos, eles acabam sendo naturais. Quando a gente desregula o pH, que entra o problema, que começa a vir algumas alterações que não seriam adequadas e pode aumentar o número de fungos, o número de vaginoses e apenas pode aumentar também só a secreção da vagina. Só que o aumento da secreção da vagina altera a mucosa da perereca. E alterando a mucosa da perereca, às vezes a gente vai ter alguns sintomas que a gente nem se dá conta que eles não seriam normais, né, Sil? A gente sabe que eles acabam dando pequenas fissuras, rachaduras e isso acaba ardendo, dando dor e dando desconfortos, que a gente não se dá conta aonde vem. A gente pensa, eu nunca tive isso e no verão apareceu. E não entende o que está acontecendo. E não entende o que está acontecendo. E aí a gente acaba muitas vezes culpando o verão por ser a causa disso. A gente olha, agora eu e a Silvana estamos juntas e aproveitando para gravar, e a gente está completamente diferente da nossa rotina diária. A gente está no litoral gaúcho, a gente está olhando o mar aqui no fundo, a gente está daqui a pouquinho com roupa de biquíni, a gente está curtindo a praia com as crianças, e em nenhum momento é muito difícil nessa rotina toda nós parar e pensar de trocar
trocar, de mudar o hábito ou de ter alguns cuidados íntimos específicos com a vagina. Mas a gente deveria ter. Deveria né? ter. Porque aí a gente pensa assim, a roupa molhada. Não tem problema nenhum ficar com o mesmo biquíni. A gente escolhe um biquíni bonito pra ir pra praia, um maiô bonito, aquela saída de banho legal, já que a gente tá aqui pra aproveitar com os amigos. Mas a gente esquece de escolher uma outra roupa pra trocar ao longo do dia. A gente se preocupa com as crianças, é o protetor solar, é a comida, só as crianças, e a gente esquece da gente. Então, o biquíni molhado, o maiô molhado, ele acaba que é um grande vilão, porque fica mais abafado. E às vezes, por mais que a roupa seja adequada, seja boa, o tecido é sintético. Não é o tecido habitual que a nossa vagina gosta de usar. Abafa. Né? Quando a gente pensa assim, o que seriam os cuidados básicos? Né? Calcinha de algodão. Quantas vezes a gente fala no consultório? Calcinha de algodão, trocar mais vezes a calcinha ao longo do dia, dormir sem calcinha. Lavar a vagina com produtos adequados, ou com sabonete de bebê, ou água pura. Não botar nada que agride. E aí, nesse momento, a gente tá botando o cloro da piscina indiretamente em contato. A água do mar, por mais que ela seja limpa, ela é salgada. Então, ela tem um pH diferente da água normal. E isso também acaba alterando. Algumas vezes, a gente tem microtraumas, sem a gente poder perceber esses microtraumas. A gente acaba brincando, correndo, pulando, sentando na areia. Também. O fato de sentar na areia, às vezes, tu já gera um atrito na calcinha, até um mergulhar no mar acaba ficando pequenos grãozinhos de areia, e isso acaba alterando ali a secreçãozinha da vagina, gera um pequeno atrito que acaba gerando microtraumas e muitas vezes gera fissuras. E já é um sinal de alerta. Já é um sinal de alerta. Muitas pacientes dizem, doutora, não é infecção, mas tá me incomodando. Tem alguma coisa ali. Quantas mensagens eu tenho recebido, né? Eu gosto muito de WhatsApp, assim, que a gente funciona, mesmo à distância, a gente consegue ajudar nossas pacientes. E quantas mensagens a gente já recebeu agora no verão? Por algum sintoma, tá coçando, tá ardendo. Aí você pergunta, tem secreção? Não, não tem tanta secreção. Mas tem algo ali que precisa ser olhado com mais carinho. E isso é um sintoma simples e básico, a gente tem que dar atenção. Porque o que acontece? Às vezes a gente acaba deixando, é normal, não vou ver, vou esperar. E se a gente já souber o cuidado de fazer, a gente não deixa virar uma complicação maior. Que daqui a pouco, quando passar esse período de férias, de verão, a gente vai se perceber, putz, mas eu tô com isso já fazem 2 meses. E por isso que agora tá aumentando a minha dor, tá dando meu desconforto. Já poderia ter sido tratado tão lá atrás, né? E nem sempre a gente pensa que tudo isso que tá acontecendo é doença. Então, a gente não trata só a doença. A gente mudar o nosso cuidado básico, ele vai fazer com que a gente não vire doença. E por isso é importante a gente ter conhecimento de saber o que fazer para poder saber como tratar. Nem todo sintoma é uma doença, mas se tu não trata ele adequadamente, ele pode virar uma coisa mais complicada, pode dar um sintoma diferente. E aí, se a gente para pensar quais são os principais sintomas que a gente tem que ter uma alerta. Sim, aumento da secreção, coceira, ardor, cheiro diferente, aparecimento de algumas lesões, né? A gente também tem que lembrar de infecções sexualmente transmissíveis. Então, qualquer sinal de mudança, é importante que a mulher aprenda a se conhecer, saiba como que é o meu normal. O meu normal talvez seja diferente do da Angie. Então, saber identificar como que é o teu corpo e quando tem essas alterações é importante. E a gente sabe que além de ter alteração que a gente tá externo, mudando nossa rotina, essa alteração também vem pelo ciclo menstrual. Também. Então, se tu vai menstruar proximamente, no período que tu tá na praia, que tu tá mais úmido, tu tem uma chance maior de ter candidíase, porque quando a gente tá próximo ao período menstrual, a gente sabe que tem uma chance maior de candidíase. Isso está exposta a um fator externo, que seja um fator agressor, isso aumenta mais ainda. Então é importante cuidar os sintomas que não é uma doença e pensar nas coisas que a gente precisa tratar de mais imediato, que é que nem coceiras frequentes, ardor constante, dor na relação, um pequeno desconforto, um corrimento que fica persistente. Tu teve um corrimento antes da menstruação e ele sumiu, tá ótimo. Okay. Mas se esse corrimento persiste, a gente sabe que tem que alterar. Então, é muito importante a mulher aprender a conhecer seu corpo e saber como lidar para não virar uma doença. Então, esse podcast ele vem para nós falar um pouco mais sobre isso. O que a gente pode fazer para curtir o verão, curtir esse momento gostoso e não ter alterações significativas. E saber qual é o real momento de ter uma atenção maior. E de procurar ajuda.
né? Não ficar aguentando, porque a mulher aguenta muita coisa. E a gente acaba normalizando algo que não precisa ser normalizado. Um dos maiores erros que vemos no consultório é confundir cuidado íntimo com limpeza excessiva da região íntima. Temos primeiro que entender que vagina é diferente de vulva. A vulva é a parte externa da região íntima e a vagina é a parte interna. Então, quando a gente fala em limpeza, a gente deve pensar só na parte externa. A vagina, eu costumo dizer para as minhas pacientes que ela é autolimpante. Então, a gente não precisa ficar limpando lá dentro ou usando algum sabonete íntimo lá dentro da vagina, muito menos colocando o dedo dentro da vagina para limpar. Mas quando a gente quer fazer alguma limpeza externa, a gente pode fazer entre os grandes lábios, os pequenos lábios. Isso sim, os estudos mostram que a gente pode fazer. Não há necessidade de utilizar sabonete íntimo todos os dias. Tem muitas mulheres que não utilizam e tá tudo bem. Mas para aquelas que gostariam de fazer uso de alguma substância, procurar algum sabonete adequado, que tenha um pH adequado para a região íntima. E sabonete de corpo não é o sabonete mais indicado para a região íntima, né? Existem esses produtos específicos para a região genital, que aí sim podem ser usados como segurança. A gente sabe que a nossa vulva, que é a parte externa, ela tem uma camada diferente de proteção do que a parte interna. A parte interna, ela tem a mucosa, que ela é mais sensível. Muito mais sensível. E ela tem uma zona de transição entre a vulva e a vagina. E essa transição normalmente fica na entrada da nossa perereca no introito. Que eu acho que é um dos lugares que a gente mais tem que cuidar, porque é um dos lugares que tem uma maior sensibilidade. Então é super importante nós saber que o pH de fora é diferente do pH de dentro. Então nem sempre todos os produtos que a gente pode usar pode ser compatível com o nosso pH da vagina. E é ali que está um grande problema. E por isso que é importante nós ter esse autocuidado. Quando a gente pensa no que eu posso utilizar, muitas coisas nós podemos utilizar na vulva. Só que ela acaba tendo contato com o introito, com a parte interna da vagina. E aí, o que estava tranquilo pode virar um grande problema. Então, se nós já estamos no verão, onde é que a gente está mudando nossos hábitos, nós mudamos nossa alimentação, a gente tem um aumento do consumo de álcool, a gente muda o nosso estresse, a gente se expõe a fatores agressores, mar, piscina, alteração no nosso dia a dia. A gente fica com roupa úmida mais tempo. Os tecidos diferentes. E se nós ainda não fizer o cuidado adequado, a gente vai piorar todos os sintomas que a gente pode ter. Lembrando que a vagina, ela tem um pH que é naturalmente mais ácido. E isso já justamente para fazer uma proteção. Então, esse pH mais ácido protege mais a nossa vagina. E aí, quando tem essa alteração do pH, é que favorece essa proliferação desses micro-organismos, podendo causar alguma dessas infecções, candidíases ou vaginoses. E também a gente tem que lembrar que existem os nossos defensores dentro da nossa vagina, que são os lactobacilos. São os micro-organismos que estão ali e que servem de defesa. E que a gente quer que eles permaneçam ali, a gente não quer tratar os lactobacilos. Muitas pessoas às vezes pegam no preventivo presença de lactobacilos e querem usar algum creme, algum tratamento, mas não há necessidade, porque eles são como se fossem os nossos soldados, né, da região. Ficam preocupados, né? Eles querem tratar. Quem são esses lactobacilos? Mas a gente gosta deles, sim, e eles estão ali justamente para fazer uma defesa natural da nossa vagina. E como tudo, né, se hoje tem que ter equilíbrio. Muitas vezes o excesso de cuidado é ruim e a falta de cuidado é ruim. Também. Então, o limpar demais, que nem a Sil falou antes, o excessivo, pode prejudicar. Então, tem que cuidar muito disso. Muitas vezes, a frequência de tu lavar seguidamente a vagina tira esses lactobacilos que a Sil acabou de falar. E tirando esses lactobacilos, tu tira a defesa da tua vagina. Então, tem que ter um cuidado muito importante com isso. Os lencinhos umedecidos, que é um hábito que algumas pacientes acabam utilizando. Ah, porque eu fiz cocô, as fezes. Vou usar um lencinho umedecido na parte anal. Tô fora de casa, já vou usar na perereca. Não faz isso, é muito ruim. Ou tem alguns lencinhos umedecidos de poucas empresas no Brasil que são específicas para a região íntima. Mas tem que tomar cuidado, porque os lencinhos comerciais que a gente encontra às vezes na farmácia, eles têm produtos de alto conservante. E isso não é legal para nossa vagina. A gente tem que procurar alguns lencinhos de algumas marcas que são feitos com componentes naturais, que não agridem e que são extremamente específicos para a região íntima. E podem ser utilizados de vez em quando, né? Tá fora de casa por muitas horas, utiliza naquele dia, mas não criar isso como um hábito. Não manter isso de rotina. Não ter isso. Outra coisa também que muitas mulheres fazem, que é o uso do absorvente diário.
Que as pessoas pensam que o Carefree, por ser fininho, pode ser utilizado e não é nenhum grande agressor. Mas isso também não é legal. Porque ele tem uma cola que gruda na calcinha e também abafa. Então, ao invés de estar respirando nos poros da calcinha, que a gente gosta de dizer, né? Use calcinhas de algodão porque tem os poros e ajuda na ventilação. Esse absorvente, essa cola, vai deixar mais abafado, o que também vai ajudar na proliferação desses micro-organismos. E aí, se você parar pra pensar, tu já tá num dia de praia, onde é que tá úmido, tu já tá numa piscina que tu alterou o pH da vagina, e se tu botar mais um agressor, só vai piorar. Vai piorar. Tem alguns sabonetes íntimos que sempre é bom tu falar com o seu ginecologista, se tu quiser. A vagina tem cheiro de vagina. Isso é importante. Ela não vai ficar sem não cheiro, Não vai né? ficar sem cheiro. E muitas vezes, eu quero que minha vagina fique muito cheirosa. Não adianta. Mas se alguém quer assim, eu sinto algum odor. Às vezes a gente sua e na virilha acaba dando esse odor mais forte que incomoda a paciente. E aí, quer usar alguma coisa para alterar. É importante sempre falar com a sua ginecologista para saber que produto usar. Porque não é qualquer desodorante, qualquer perfume, qualquer cheiro que tu vai usar. E às vezes, muitas vezes a gente vai na farmácia e a gente tenta comprar região íntima e tu compra. Mas quando tu for ler a parte de trás, vai ver que tem muito produto sintético e produto conservante. E eu já tive, várias pacientes me chegaram no consultório dizendo assim, eu uso tal marca do sabonete íntimo, eu comecei a usar e piorou. Claro. Então, porque agrediu. Porque agrediu. O que a gente começou a ver cada vez mais? Que alguns produtos íntimos, para aquelas pacientes que têm um incômodo, que acham que o odor tá muito forte, que é o odor natural da pessoa, mas que a gente entende que isso tá incomodando e às vezes nesse dia a dia acaba piorando mais do que a diário, a gente sabe que tem alguns produtos específicos para usar, que são linhas totalmente naturais, totalmente sem conservantes. Então, são linhas que a gente pode, de vez em quando, utilizar elas. E algumas até previnem essa questão da umidade. Então, tem algumas linhas que a gente usa que eles têm probióticos no próprio sabonete. Que é super legal, né? Tem várias marcas. Depois, num outro momento, a gente até pode falar algumas dicas, né, para vocês, que são produtos que a gente utiliza também. Mas que a gente indica para nossos pacientes, né? Mas tomar muito cuidado, discutir com o seu ginecologista, para não piorar o que poderia, né, ser evitado tão rapidinho. E no verão, isso acaba ficando mais exacerbado, a gente acaba olhando mais isso. Então, muitas vezes, um pequeno defeito que a gente passava desapercebido, acaba no verão tendo uma intensidade maior. Outra coisa também que eu lembrei que muitas pacientes nos falam é que fazem duchas, né? As duchas vaginais. Eu costumo dizer que eu acho que as duchas deveriam ser abominadas à face da terra, porque a ducha seria para uma higiene, uma limpeza externa. Só que acaba que muitas mulheres fazem ducha dentro da vagina. Então acaba que empurra qualquer sujeirinha que tem ali por fora, ou até os micro-organismos que são da vulva, da parte externa, para dentro da vagina. E o que você tá achando que tá fazendo algo super legal e que tem que limpar, tá piorando, porque você tá colocando micro-organismos de um local dentro do outro. Eu me lembro muito que a minha avó fazia isso. E dizia assim, fazia. Faz uma duchinha que vai resolver. Sim. E a gente não se dava conta do quanto isso piorava. Fora que a pressão da água, às vezes, empurra os micro-organismos da região do ânus para próximo dentro da vagina, ou até mesmo dentro da uretra. Então, quantas pacientes costumam falar, começou a fazer ducha e piorou vaginoses e candidíase e infecções urinárias de repetição? Porque empurra esses bichinhos para dentro de um local onde não deveriam estar. Então é super importante a gente ter pequenos cuidados que alteram no nosso dia a dia. Depois a gente até pode falar um pouquinho mais sobre isso num próximo episódio, para nós poder passar o verão bem. Então a gente vai acabar falando um pouquinho mais sobre a tal da nossa candidíase, né, Sil? No próximo a gente vai vir para ela, que é o que mais incomoda, né, a mulherada por aí, e que tá toda no verão, mas a gente só gostaria de relembrar alguns cuidados básicos, né, que eu acho que podem nos ajudar muito no verão. Então, cuidado com a alimentação, é legal a gente sair para jantar, almoçar, comer comidas diferentes, sorvetinho na beira da praia, né, aquele boa, carboidrato, né? É uma delícia, mas cuidado com o excesso do carboidrato, dos doces, manter a região íntima, então ventilada e seca, trocar o biquíni, escolha mais biquínis lindos e maiôs maravilhosos para ir pra praia, mas troque no meio do dia. Tem sempre pegar um biquíni que tem um forrinho que não seja direto. É importante, não direto no tecido sintético, que tem um pouquinho de algodão para pelo menos manter um pouco mais seco. Aquela história, né, de dormir sem calcinha,
sim, ela é importante, a gente precisa dormir sem calcinha. Talvez seja o único momento do dia que a gente vai ficar deixando essa região ventilar. Então, é importante, cuidado com os produtos, como a Angie falou. Não vai na farmácia comprar qualquer sabonete íntimo, não use o sabonete íntimo. Se está numa casa com todo mundo, não use o mesmo sabonete do corpo para lavar a região íntima. Escolha um sabonete líquido, é mais indicado, escolha marcas, só água, se ou precisar, só água também. Que é melhor do que utilizar algo que não seja adequado. O do corpo é péssimo. Então, assim, escolha algo apropriado para a região íntima. Evite o absorvente diário, isso não é legal, isso não tá mantendo mais seco, isso tá piorando. E curta muito, né? Se for ter relação sexual, tenha relação sexual protegida. A gente tem que lembrar que a gente tá falando de verão e que daqui a pouco o carnaval tá chegando. E a gente tem que falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. Então, leve preservativo com você também. Se cuide. Se cuide. E lembre que o verão não é um sinônimo de sofrimento íntimo. E nem o sofrimento de voltar e estar naquele desespero. O verão tem que ser um momento de curtir, de aproveitar. E a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso e saber, se conhecer e ter o jeitinho que a gente sabe como fazer para evitar, para dar complicação, para se cuidar e para curtir de uma maneira agradável e leve. Então, se no próximo episódio você estiver nos acompanhando, você vai ter muitas dicas e saber os tratamentos mais modernos sobre a candidíase, como que a gente pode fazer para prevenir, o que fazer, como tratar. Se você acha que esses episódios fizeram sentido para você, se você se reconheceu nesses episódios, continue nos seguindo, marque as amigas, que a gente vai falar coisas muito bacanas nos próximos ainda. Venham até nós, nos dê dicas. Se tem algum assunto que você tem curiosidade, escreve aqui embaixo, nos mande, que a gente vai sempre tentar trazer mais informação com o que tiver de mais moderno na ginecologia regenerativa e com o que tem de maior de tecnologia, e tudo baseado em base de ciência científica. Até o próximo Íntima Flow. Até o próximo!